Programa Isso é Pecuária. Oferecimento Nelore Mato Grosso. Uma rede de oportunidades para pecuaristas. Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. IMAC, PREM, Programa de Inserção e Monitoramento. Olá, bom dia! Olá, bom dia! Conheça o maior queijo frescal do Brasil, feito em Curvelândia. A indústria nesse dia é voltada toda para a produção do queijo e o resultado só foi possível graças ao envolvimento dos próprios funcionários. Coletiva do IMEA aponta estudos sobre os desafios da mão de obra no campo. Um estudo feito pelo IMEA mostra como o setor da pecuária está carente de novos profissionais que atendam diversas demandas. No quadro Dica de Pastagens, conheça quais as prioridades no manejo das pastagens no período de seca. Eu vou dar algumas dicas importantes para você. Primeira, você tem cupim nas suas pastagens? A hora boa de você eliminar o cupim é agora, no período da seca. Qual a importância dos touros de genética avançada para a pecuária? Dentro da minha própria fazenda, uma prova, né? No gado comercial é Alta Floresta e não precisa nem dizer, no gado PO aqui em Poconé, assim, foi fantástico o melhoramento, porque a vaca já era avaliada, o touro é avaliado, então o resultado foi estrondoso. Conheça a diferença entre milho e sorgo na nutrição de bovinos. Existem aí algumas diferenças importantes. Por exemplo, o grão de milho, ele tem um processamento mais fácil do que o grão de sorgo. Na receita da semana, preparamos um prato típico da nossa região: arroz com costela suína e piqui. Conheça as histórias inspiradoras e os personagens que fazem a diferença na pecuária. O programa Isso é Pecuária começa agora. Nesta semana fomos até Campo Verde conhecer a criação de ovinos do Sr. Tarcísio Schroeder e também o trabalho de orientação e técnica desenvolvida pela ATEG. Tarcísio Schroeder é um homem apaixonado pela ovinocultura, um dedicado criador de ovelhas e carneiros que transformou o amor pelos animais em um negócio na região de Campo Verde, Mato Grosso. Seu Tarcísio, o senhor é paranaense, mas se considera mato-grossense hoje, né? Eu falo que eu sou um mato-grossense que nasceu no Paraná, né? A minha empresa daqui, minha esposa daqui, meus filhos nasceram aqui, eu ganho meu pão aqui, então eu sou do Mato Grosso, sou mato-grossense. A gente sabe que o Mato Grosso não tem muito essa cultura ainda dos ovinos, não é uma cultura ainda enraizada aqui. Mas o senhor traz isso também do Paraná? Não, a minha família nunca mexeu com ovinos lá, isso era uma paixão minha mesmo, né? Que eu tive afinidade e quando eu comprei essa propriedade aqui eu comecei a criar. Mas a ovinocultura é apaixonante, você começa, você não para, os bichinhos nascendo e ovelha parindo e cobrindo e é extremamente gratificante, né, ver o bichinho produzir desse jeito. Com o crescimento do negócio, os desafios começaram a surgir. Foi nesse momento que Tarcísio buscou o apoio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, a ATEG do Senar Mato Grosso. A gente não tinha a parte técnica, a paixão não é tudo, você tem que estudar, tem que ter conhecimento. E nessa parte que entrou o ATEG é um diferencial, é um divisor de águas da propriedade nossa. A gente tinha uma produção meio artesanal, meio limitada, né? E o ATEG veio para suprir essa parte de falta de conhecimento nosso. Então eu indico o ATEG Senar é especial, é para quem quer aprender e tem vontade, cara, é a melhor coisa que tem. Depois que o ATEG veio, né, junto com a Suelen e o pessoal do Senar, o que o senhor viu de diferença aqui na propriedade e nos resultados? O resultado é muito melhor. A gente não fazia estação de monta, a gente faz hoje estação de monta. A gente não tinha plano de contingência de vermes, hoje é escalonada, vermifugação, vacinação. Então, na verdade, assim, se você quer fazer, se você tem boa vontade, eles te ensinam a fazer tudo, né? Mas você tem que ter uma disciplina. Eles te ensinam, é só questão de você querer. A ATEG aqui na região de Campo Verde, nós atendemos aqui hoje em torno de 6 cadeias produtivas, sendo pecuária de leite, pecuária de corte, a ovinocultura, que é a única nossa aqui no estado, a olericultura também, a apicultura e também a
piscicultura. A TEG em si, em geral, no estado, a gente faz um trabalho em todo o estado, atendemos quase 5.000 produtores hoje, e aqui em Rio Verde, e aqui em Campo Verde especificamente, a gente tem essas culturas que são atendidas aqui hoje. Através do ATEG do Senar Mato Grosso, ele adquiriu conhecimentos valiosos que transformaram a propriedade rural. Em 2 anos nós conseguimos com aproximadamente 180 fêmeas, quase 600 cordeiros em 2 anos. Nós saímos de uma lucratividade, aumentamos aí mais de 60% a lucratividade do produtor e diminuímos os custos, né, pela metade, ou seja, ele foi mais produtivo com o que ele já tinha e trouxe redução de custo, porque aumentou a produção, reduziu os custos e gerou mais vezes, né, a renda na propriedade. Hoje, a fazenda do seu Tarcísio é referência na região, não apenas pelo número de animais, mas pela qualidade e pelo compromisso com práticas sustentáveis. Esse resultado é através de um sistema que a gente chama de CISATEG, que ele oferece para o produtor rural toda a sua parte gerencial e técnica da propriedade. Então, nisso a gente consegue compilar e saber do produtor qual que é o custo de produção dele. A gente trazer para ele saber essa atividade que ele faz, ela realmente está dando lucro, é eficiente, e através disso os nossos técnicos, além de ajudar na parte técnica, ele ajuda também nessa parte gerencial. Suelen, assim como Tarcísio, é uma apaixonada pela ovinocultura. Durante a nossa visita à propriedade, ela revelou a paixão pelos ovinos, mostrando o quanto esse amor impulsiona e reflete no seu trabalho. Entendi, eu vejo que você é uma apaixonada pelos ovinos, né? De onde que veio essa paixão toda por essa área? Eu conheci a ovinocultura no meu último ano de faculdade e desde sempre eu gostei, foi paixão à primeira vista. Logo em seguida eu entrei no mestrado, fui trabalhar com ovinos e desde então não parei mais. Faz mais de 7 anos que eu trabalho com ovinos, né? E a ovinocultura é meu dia a dia. Essa aqui é uma área que o seu Tarcísio separa para a parte de produção genética. Essa área aqui da granja é da parte da produção da genética. Então a gente trabalha com genética Poll Dorset, né, que é uma raça originária da Austrália, uma raça extremamente prolífera, dá-se o ano inteiro. Então a ovelha tem partos múltiplos, tem carneiro de 2, tem de 3, né, que nasce. E é extremamente adaptada no calor, porque ela vem da Austrália. A Austrália é clima 40 graus no verão, 50, né? Então ela se deu muito bem no Mato Grosso. Ele adquiriu os animais, né, puro de origem, e aí reservou esse espaço aqui da propriedade para estar trabalhando com esse melhoramento genético dessa raça em específico. Adquiriu as fêmeas matrizes também, PA, né, e os machos POs, e começou a fazer o cruzamento. Então, desde 2022 vem sendo feito esse trabalho. A gente já está na segunda cria dessas fêmeas, né, já conseguimos aí tirar aproximadamente uns 50 cordeiros, né, não são tantas fêmeas, mas já é um trabalho de melhoramento genético da raça Poll Dorset. Que também nós temos nesse espaço a terminação dos cordeiros, que são filhos dos machos Poll Dorset como matrizes, Santo Inês, Dorper, Texel, já são um cruzamento com outras raças, que vai mais para destinação produção de carne. A ovinocultura ainda não é uma atividade forte no estado. Por isso, produtores como Tarcísio enfrentam dificuldades para a comercialização e o abate. A principal dificuldade do produtor hoje é a cadeia em si, né? A destinação do local, aonde que será destinado esse abate dos cordeiros, né? Questões sanitárias, questões nutricionais, aonde que a gente procura ali atingir dentro da propriedade mesmo essas questões. A questão da destinação final, da terminação, é mais complicado porque depende da comercialização em si, e aí o produtor tem que procurar, né, se vai ser destinado a algum frigorífico na região ou se vai ser a venda para algum outro produtor, né? Mas essas formas os produtores têm que contornar e são as maiores dificuldades da cadeia. O Tarcísio está me explicando que com poucos dias ele já está se alimentando não só do leite, né?
Isso, então, o primeiro alimento dele é o leite, né? Mas todo ovino ele tem 2 estômagos, tem o omaso e o abomaso. Então ele está preparado no começo só para ingerir leite, mas aí você vê, ele está no coxo já, ó. Ele está mamando, porque a mãe tem leite bastante, e ele já está comendo um pouquinho de ração, comendo um pouquinho de silagem. Então já vai adaptando ele para o rumen dele ficar mais desenvolvido. Então ele já, dali, a hora que desmamar, ele já está acostumado a comer ração, está acostumado a comer capim. Então isso é uma vantagem do Poll Dorset. Na primeira semana ele já lambe uma raçãozinha, já come um pouquinho de silagem, já tem o leite da mãe, né? E a gente trabalha com o CRIP também. O CRIP é um lugar dentro da maternidade que só o pequeno entra. Então tem ração para ele lá 24 horas por dia. E essa foi a história do seu Tarcísio, que enxergou na ovinocultura uma grande oportunidade de negócio. E com um apoio técnico especializado e investimentos estratégicos, ele conseguiu expandir significativamente o seu rebanho, transformando desafios em crescimento sustentável. E na ovinocultura aqui, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é o frigorífico funcionar. Vai funcionar. Porque alemão é o bicho mais teimoso que existe. E se ele põe um trem na cabeça, vai sair. E a hora que funcionar o frigorífico da Copeiro Ovinos, em parceria com a prefeitura, eu vou sair da presidência, porque aí é a missão cumprida. As principais demandas dos produtores de ovinos estão hoje sendo atendidas pela ATEG, seja na qualificação de produtores, na orientação de manejo, genética ou planejamento. Se você está iniciando aí na atividade e quer ajuda da ATEG, procure o sindicato rural da sua região. Você sabia que o recorde do maior queijo frescal é daqui de Mato Grosso? Essa conquista aconteceu no município de Curvelândia e superou o registro do ano passado, pesando mais de 2 toneladas. Existem vários tipos de queijo. O queijo Minas, o queijo parmesão, o queijo gorgonzola, o queijo brie. Em Mato Grosso, no interior, uma cooperativa produziu o maior queijo do Brasil. E nós vamos mostrar para você a partir de agora. A indústria mato-grossense quebrou mais um recorde com a produção do maior queijo frescal do Brasil, pesando 2.560 quilos. A preparação é o seguinte: primeiro selecionar um leite de qualidade para dar segurança alimentar, né? Depois dar uma pasteurização e aí colocamos os ingredientes certos para que o queijo tenha essa resistência que tem aí, ó, para ser transportado, tudo. E a satisfação dos colaboradores, a alegria dos colaboradores de fabricar o queijo também é uma coisa muito gratificante. Uma das coisas mais gratificantes é ter o empenho dos colaboradores na fabricação do queijo. Foram 20 mil litros de leite. Isso vem de 11 municípios que a gente compra leite. De 11 municípios da região. A preparação do queijo, nós começamos às 8 da manhã, terminamos às 14 horas. E fizemos a preparação com uma folga, né? Com bastante folga, com intervalos. Para a fabricação do queijo, existe todo um processo sanitário dentro da produção para chegar em uma boa qualidade. Desde a fabricação, das análises do leite, para garantir a qualidade desse queijo que vai chegar a ser entregue para a população, porque é uma responsabilidade sanitária nossa também da empresa Laticínios Rovigo, que esse queijo, além de gostoso, ele esteja sanitariamente apto ao consumo. Então eu trabalho com todo o processo de produção desse queijo, desde lá o treinamento com o produtor, até a saída, a expedição, controle de qualidade todo do leite e do queijo. A preparação do leite envolveu mais de 20 colaboradores, ao longo de 6 horas de intenso trabalho. A indústria, nesse dia, é voltada toda para a produção do queijo, e o resultado só foi possível graças ao envolvimento dos próprios funcionários. Hoje, a Festa do Queijo é reconhecida nacionalmente, trazendo notoriedade ao estado de Mato Grosso. Acompanhe agora os vídeos que selecionamos no quadro Pecuária Online.
próximo bloco, você vai conhecer quais as prioridades no manejo das pastagens no período de seca. Voltamos já! A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Estamos em Mato Grosso, onde vastas planícies verdes se estendem até onde os olhos possam ver. Nesse cenário, nasceu a história da Nelore em Mato Grosso, uma comunidade apaixonada pela pecuária de corte. Há 3 décadas, um grupo de criadores se reuniu, guiados por uma visão comum. Eles tinham um objetivo: aprimorar geneticamente a raça Nelore, criando animais excepcionais. Ao longo dos anos, nossa história cresceu, assim como nosso compromisso com a excelência. Hoje, continuamos a buscar o conhecimento de ponta, capacitando nossos criadores. Nossa dedicação com o trabalho de aprimoramento genético se reflete hoje na qualidade, robustez e na saúde de nossos animais. E como parte de nossa jornada, capacitamos a próxima geração, preparando-os para liderar o caminho. Assim, a Nelore em Mato Grosso continua a escrever sua história, moldando o futuro da pecuária Nelore. Uma jornada de paixão, excelência e compromisso. Nossa história continua. Junte-se a nós nesta emocionante jornada. No quadro Dicas de Pastagens, saiba a hora certa de eliminar o cupim das suas pastagens. Acompanhe as dicas do nosso consultor Wagner Pires. O assunto nosso de hoje é: quais são as prioridades agora no período da seca que eu posso atuar? Eu vou dar algumas dicas importantes para você. Primeira, você tem cupim nas suas pastagens? A hora boa de você eliminar o cupim é agora, no período da seca. Entra com um trator, com uma lâmina na frente, tá? E vai abarroando, vai quebrando. Se você não tiver a lâmina, pode ser uma grade, passa a grade em cima do cupinzeiro e quebra ele. E aí, vem atrás, vem um funcionário, vem uma pessoa com fipronil granulado. E ele vai verificando se naquele cupim existia cupins. E tem atividade de cupim ainda. Se tiver, ele pega o dosador, 5 gramas, e despeja o fipronil no meio dos cupins. O cupim tem um hábito de comunicação através da saliva. Ele vai lamber o veneno e ele vai começar a contaminar os outros cupins com a sua saliva. E aí, dentro de um prazo de 30 dias, todos os cupins estarão mortos e a rainha vai morrer por inanição, porque ninguém vai tratar, ninguém vai alimentar a rainha. E o cupinzeiro desaparece. Feito isso, destrói, elimina os restos de cupins ali para não ficar vestígio dessa porquice, dessa praga que mostra o desmazelo na fazenda. Ok? Outra dica importante: você tem pragas duras na fazenda? O que são pragas duras? São aquelas pragas mais arbustivas, tem a folha dela mais grossa, mais coriácea, a madeira, os galhos dela são retorcidos, são plantas, são arbustos muito difíceis de morrer. Essas são as pragas duras. Como é que se elimina uma praga dura? No toco. Você vem,
passa o machado, passa um enxadão e corta a planta na base, bem próximo ao solo, o mais raso possível. E dá umas cortadas em cima do toco que ficou. Aí, em seguida, vem e aplica o Picloram. Tá? Aplicou o Picloram vai descer e vai até chegar lá embaixo na raiz e vai eliminar a sua invasora. Não pode demorar, por exemplo, a pessoa tirar o dia para fazer roço hoje e amanhã fazer a aplicação. Tem muitas plantas que elas acabam dando uma selada no toco onde foi cortado. Então, é importante cortar e aplicar. O resultado vai ser 100% de eficiência. Quer outra dica boa? Período de seca é hora de você construir cercas boas. Por quê? Porque o chão está seco. O buraco que você vai abrir não vai ceder, a terra não vai estar mole. A estaca que você firmar e alinhar, ela vai ficar firme e forte ali e a cerca sua vai ficar muito boa e definitiva. Tá? Então, o trabalho normalmente de cerca feita no período da seca fica uma cerca de muito mais qualidade. Quer outra dica para você? Vamos corrigir os problemas de lameiro nos corredores da fazenda, tá? Você tem corredores na fazenda, às vezes tem corredor que precisa ser pissarriado novamente, precisa ser arrumado. A hora de você fazer esse tipo de serviço é agora, quando os corredores estão secos e não tem problema. Quer outra dica? O entorno de bebedouro, o entorno de coxiçal também precisa, às vezes, de pissarra. E ele vai, a pata do gado vai escavando e aquilo vai ficando cada vez mais baixo. A hora de você entrar e arrumar e fazer essa arrumação toda é agora. Viu como tem muita coisa que você pode fazer na sua fazenda nesse período de seca? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, que o pecuarista tem que ser proativo. Nas águas, ele planeja as ações da seca. Na seca, ele planeja as ações das águas. Se você fizer isso, você vai caminhar firme e forte para alcançar seus objetivos. E não vai perder tempo da fazenda, nem o seu e nem o tempo de São Pedro. Tá bom? Vamos aproveitar o período de seca e vamos fazer as coisas certas na hora certa. Espero que você tenha gostado e continue nos acompanhando. Até a próxima, se Deus quiser. O governo federal lançou o Plano Safra 2024-2025, oferecendo linhas de créditos, incentivos e políticas agrícolas para médios e grandes produtores. Neste ano, foram destinados 400 bilhões de reais para financiamentos. A verdade sobre o Plano Safra. O Plano Safra é uma linha de financiamento. Horas, mas qual que é a novidade disso? Talvez você esteja pensando aí do outro lado. A novidade é que, infelizmente, muitas pessoas espalham por aí que o Plano Safra é uma doação do governo federal. Não, não é uma doação. É uma linha de financiamento. E para tomar esse dinheiro emprestado, olha que o produtor rural precisa suar. Primeiramente, ele tem que estar com o imóvel dele totalmente regularizado. São muitos documentos, muita burocracia. Além disso, ele não pode ter um probleminha ambiental sequer. Ao contrário da gente que é da cidade, sem generalizar, mas que joga sofás, colchões nos rios, entope bueiros, provocando enchentes, o produtor rural tem que estar com tudo em dia em relação ao meio ambiente, senão ele não toma dinheiro emprestado. Ao contrário da gente que é da cidade, que nem precisa se preocupar com isso. E tem mais, um pecuarista conhecido lá das minhas redes sociais disse: Lilian, você não imagina, são tantas exigências que se bobear eu tenho que deixar a esposa e minhas filhas como garantia. A gente ri, gente, mas olha, é para chorar. Ainda bem que o produtor rural leva tudo muito com bom humor e produz também com muito amor e carinho. Mas saiba, Plano Safra não é doação, é um financiamento e o produtor rural, olha, precisa suar para consegui-lo. Pegou essa semente? Agora plante.
Veja agora as informações da semana do mercado pecuário. Apesar das escalas alongadas, o preço do boi gordo manteve-se praticamente estável, com uma leve alta de 0,16%, sendo cotado a R$ 202,54 por arroba. O preço do bezerro desmamado subiu ligeiramente, com aumento de 0,84% na semana, atingindo uma média de R$ 9,38 por quilo. E agora vamos falar com Rodrigo Silva, do IMEA, que nos traz uma análise do mercado pecuário. Olá, Rodrigo. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, o mercado do boi gordo essa semana, ele segue bem patinando, para falar a verdade. A gente tem um preço andando de lado, com variações semanais bem pequenas, bem próximas. A gente tem uma escala de abate que também não está subindo muito, mas também não está caindo. Então, a gente tem uma escala de abate de um pouco mais de 11 dias aqui em Mato Grosso, na média do indicador do IMEA. O preço do boi gordo, quando a gente olha à vista, a média Mato Grosso, está quase R$ 203 a arroba. Então, o que a gente tem? O mercado achou um certo equilíbrio entre a oferta e demanda. Desta forma, a gente não vê grandes variações acontecendo ao longo dos dias. Então, até que não tem uma troca diferente, então, um aumento da demanda, a gente já vê exportação em alto nível, então aumentar ainda mais, ou a oferta recuar um pouco, diminuir um pouco os abates. Ainda assim, a gente deve permanecer nesse cenário a curto prazo, é claro, no próximo mês, nesse cenário um pouco mais de lado, assim, patinando, tanto questões de preços, como escalas, e até mesmo os abates, tá? Também, quando a gente olha para o diferencial de base com São Paulo, a gente vê uma aproximação nesse indicador, então isso é importante, quando o preço aqui em Mato Grosso e São Paulo está próximo, é interessante de ver, a gente está chegando nessa aproximação dos preços de São Paulo e Mato Grosso, na casa dos 8%, então aqui em Mato Grosso tem um desconto de 8% em relação ao preço de São Paulo. E esse indicador, quando chegando em 8%, a gente está vendo um cenário que aconteceu em 2021. Esse indicador estava muito mais alto, a gente viu ao longo do ano passado mais de 14% de diferença daqui para São Paulo. Então, com essa aproximação, indica que também a de São Paulo, a arroba está se desvalorizando mais, e aqui a gente está conseguindo manter de lado, igual eu estou falando. Então, acho que a análise de mercado dessa semana é isso, e muito obrigado pela participação e até a próxima. Vamos à agenda de eventos da semana. E neste domingo, às 14 horas, horário de Brasília, tem o leilão virtual Capão de Angico. Serão leiloados 220 touros PO. De 9 a 15 de julho, será realizado o quarto de olho na fazenda. E no dia 15 deste mês, às 19 horas, acontecerá o leilão virtual. O evento está sendo organizado pela Fazenda GCSJ. Entre 11 e 21 de julho, acontece a 56ª Expo Agro. Prepare-se para esse mega evento. No dia 14 de julho, às 9 horas, acontece o leilão Marca LC, que será transmitido pelo canal Terra Viva. Os touros melhoradores desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade do rebanho, aumentando a eficiência produtiva e garantindo a excelência na pecuária. Vamos conferir na reportagem. Você já ouviu falar em touros melhoradores? Eles são a chave para a pecuária de ponta e pode fazer toda a diferença ao rebanho. Os touros melhoradores, eles vão impactar diretamente nos índices avaliados, índices que são as características que o mercado hoje tem exigido, como peso ao nascimento, peso à desmama, intervalo entre partos. Todas essas características, elas são de fundamental importância para aqueles que estão no processo de cria e melhoramento genético de gado. Eu tenho, dentro da minha própria fazenda, uma prova,
No gado comercial é Alta Floresta e não precisa nem dizer, no gado PO aqui em Poconé, assim, foi fantástico o melhoramento, porque a vaca já era avaliada, o touro é avaliado, então o resultado foi estrondoso. E para quem investe, não está isento de desafios. O desafio é praticamente a alimentação. Você tem que ter uma boa alimentação, porque um melhoramento genético tem que estar aliado a uma boa alimentação. Se você tem um animal que ele é muito ganhador de peso, se você não tem alimentação, ele não vai se manifestar. Ou seja, é uma interação entre a genética e o ambiente, que somado a isso dá o fenótipo, que é aquilo que a gente vê no animal. Se o animal está gordo, se o animal está magro, isso tem que as duas coisas têm que andar juntas, ou seja, melhoramento genético e alimentação. Mas por que investir nesses touros? A resposta está na genética de ponta. Eles são o resultado de anos de seleção cuidadosa, garantindo uma linhagem superior que pode transformar a qualidade do rebanho. Porque um touro é feito para produzir um macho que vai embora muito rápido, mas ele deixa filhas que ficarão durante 5, 10 anos, deixarão muitos outros produtos nas fazendas dos amigos pecuaristas do Brasil. Então ele precisa ter características que reflitam na qualidade das suas filhas e que produzam também machos com capacidade de ganho de peso e de qualidade de carcaça. Os touros melhoradores não beneficiam só quem investe neles, mas toda a cadeia da pecuária. Hoje, o Nelore do Brasil, indubitavelmente, já ultrapassou em maciez, em cobertura de gordura, e mesmo no marmoreio, hoje, está fazendo muito indução ao marmoreio, à precocidade. Então, hoje, não se fala mais em cruzamento com o europeu. Se fala em ter um Nelore bom, avaliado, que o Nelore, ele aguenta calor, ele come menos, certo? E vai ter um resultado econômico melhor. Quando nós observamos a saúde do rebanho, nós vemos que um animal melhorador, ele consegue maximizar a permanência da fêmea dentro do rebanho, otimizando os ganhos do pecuarista, além de conseguir cumprir com o papel fundamental dela de entregar um bezerro ao ano. Aqueles que se utilizam dessa ferramenta de genética, que é o touro melhorador, eles conseguem obter resultados zootécnicos muito superiores à média do mercado. A exemplo disso, nós temos o peso à desmama. Quando produtores que se utilizam de touros, cabeceira de boiada, conseguem entregar um bezerro desmamado com em torno de 180 quilos, aqueles que se utilizam de touros melhoradores conseguem entregar bezerros com até 244 quilos. Para esse leiloeiro, é importante avaliar os critérios do touro antes de leiloá-lo. O animal ele tem que ser produtivo na carcaça, ou seja, produzir muita carne. Ele precisa também ter capacidade de transferir precocidade para as suas filhas, principalmente, que vão ficar no rebanho. E, naturalmente, ele tem que ter capacidade de serviço, ou seja, ele ser trabalhador, cobrir bastante vaca, isso é característica genética. Ele ter condição de acumular o máximo de carne em sua progênie, ou seja, ele tem que ter carcaça, ele tem que ter área de olho de lombo e também imprimir qualidade nas suas bezerras, nas suas filhas, para que elas perpetuem o melhoramento genético. Além da genética em si, que é o principal fator que é empregado nos rebanhos que são utilizados, nós temos também, dentro da fazenda, a utilização dos melhores touros a nível nacional, por meio da utilização de biotecnologias reprodutivas, tais como a inseminação artificial e a produção e transferência de embriões. Eu acho que já está caminhando muito, ainda tem muito criador usando touro de boiada. Eu acho que isso está se acabando, porque o mercado é seletivo. Os animais que vão a leilão, fruto desses produtos de touro de ponta de boiada, são desvalorizados nos leilões, e aqueles animais que são fruto de touros melhoradores sempre são valorizados nos leilões que acontecem no Brasil afora. Está se evoluindo muito, certo? Os touros hoje, todos são avaliados. Quando você fala touro DECA 1, DECA 2, DECA 3, por exemplo, o DECA 1 é 10%. Se o seu touro é DECA 1, ele está entre os 10% melhores de milhões de touros avaliados pela BCC, entendeu? Então,
Isso está evoluindo e nós temos que cada vez mais usar esses touros. A melhoria genética aumenta a sustentabilidade e a competitividade do setor, fazendo bem para todo mundo. Há uma tendência de haver uma pressão cada dia maior deste melhoramento, que haverá de dar mais oportunidades para os produtores preparados, aqueles que estão observando a ciência, olhando quem fazem as melhores sementes. O que é um touro? O touro é semente. É uma semente que é colocada, fecundada numa matriz, que nasce os bezerros, consequentemente vai produzir animais ou carne melhor e vai deixar mais resultado. Então, ficar atento no melhoramento genético, na ciência, na tecnologia, em tudo que está acontecendo, porque a pecuária brasileira está evoluindo de forma muito forte. Sem esquecer, tem que ter nutrição, tem que ter comida. Não existe possibilidade de você investir em genética se você não tiver animais bem nutridos. Genética é sinônimo de avanço e qualidade. Investir nisso significa levar mais sabor e saúde para as nossas mesas. Esses animais são resultados de anos de pesquisa em melhoramento genético. Mas não basta que o touro seja geneticamente superior para ser melhorador. Ele precisa, antes de tudo, ser um bom reprodutor. Envie uma foto ou um vídeo do seu cotidiano aí na fazenda. O número do WhatsApp é esse que aparece na sua tela. Eu tenho dependência disso aqui, ó. Se eu passar um dia longe disso, é a mesma coisa de ter passado uma eternidade. E não tem quem me faça largar esse vício. Aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu sou feliz. E aqui é onde eu encontro paz pro meu coração. E quem não conhece, jamais vai entender. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Estamos em Mato Grosso, onde vastas planícies verdes se estendem até onde os olhos possam ver. Nesse cenário, nasceu a história da Nelore em Mato Grosso, uma comunidade apaixonada pela pecuária de corte. Há 3 décadas, um grupo de criadores se reuniu, guiados por uma visão comum. Eles tinham um objetivo: aprimorar geneticamente a raça Nelore, criando animais excepcionais. Ao longo dos anos, nossa história cresceu, assim como nosso compromisso com a excelência. Hoje, continuamos a buscar o conhecimento de ponta, capacitando nossos criadores. Nossa dedicação com o trabalho de aprimoramento genético se reflete hoje na qualidade,
robustez e na saúde de nossos animais. E como parte de nossa jornada, capacitamos a próxima geração, preparando-os para liderar o caminho. Assim, a Nelore em Mato Grosso continua a escrever sua história, moldando o futuro da pecuária Nelore, uma jornada de paixão, excelência e compromisso. Nossa história continua. Junte-se a nós nesta emocionante jornada. O professor Branco fala sobre as diferenças entre milho e sorgo na nutrição de bovinos. Veja agora no nosso quadro Nutrição Animal. No Nutrição Animal de hoje, professor Branco, PhD em Nutrição Ruminantes, vai falar sobre as diferenças entre o milho e o sorgo na alimentação de bovinos. O milho é amplamente usado, mas o sorgo tem ganhado popularidade. Diante desse assunto, ele responde às principais dúvidas dos produtores. Qual é a principal diferença entre o milho e o sorgo na alimentação dos bovinos? Existem aí algumas diferenças importantes. Por exemplo, o grão de milho, ele tem um processamento mais fácil do que o grão de sorgo, pela sua própria característica. E produz um material após a moagem com menos pó do que o sorgo. Mas aqui nós temos, então, as características, uma fotografia mostrando claramente que, inclusive, a coloração é um pouco diferente, não é? Bom, continuando, vamos agora às características de composição desses dois grãos. Então, nós temos aqui, nessa primeira coluna, o milho e ali o sorgo. Eu tenho aqui informações para proteína bruta, NDT, cálcio, fósforo, amido e FDN. Então, nós temos aqui as principais informações que nós utilizamos em nutrição de bovinos. E aqui nós vamos então ver o teor de proteína bruta. No milho é de 8,79 e no sorgo é de 11,64, como eu destaco aqui. Depois, indo para o NDT, que é a segunda informação, nós encontramos aqui o milho 87,6 e o sorgo 86, destacando então agora o milho como tendo um teor de NDT mais elevado. Então nós temos um teor mais alto de proteína no sorgo, um teor de NDT mais alto no milho. Por que o milho é mais fácil de processar do que o sorgo? É que a taxa de fermentação ruminal do milho, do seu amido, é maior que do sorgo, o que nós chamamos de fermentabilidade. Isso, obviamente, dá uma certa vantagem para o milho, principalmente em relação ao uso de fontes de nitrogênio não proteico, como a ureia, por exemplo. Como a degradação ruminar do milho e do sorgo afeta a conservação alimentar? Nós poderíamos dizer que a diferença na conversão alimentar a favor do milho varia de 10% a 15%. Tá? Então você sempre leva isso em consideração nos seus custos de produção. Tá? Não adianta acreditar em milagre e em historinha que se conta por aí. É mais ou menos dentro desse patamar. É claro que não tem como estabelecer um número exato. Por quê? Porque nós temos outros fatores envolvidos, muitas vezes, nessa conversão alimentar. Mas quando nós tiramos todos os efeitos, com certeza vai ficar aproximadamente dentro desse patamar aí. Então eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês exatamente o que é que acontece. Então aqui nós temos a conversão alimentar estimada do milho, do sorgo com 10%, né, de perda em relação ao milho, perda na conversão alimentar, e com 15%. Então, se você tiver uma conversão de 6,50 com milho, ou seja, 6,50 kg de matéria seca por quilo de ganho médio diário, você vai ter um valor para o sorgo variando de 7,15 a 7,48 quilos de matéria seca para cada quilo de ganho. Se a tua conversão com milho é 7, aqui vai de 7,70 a 8,05. E se aqui é 7,5, vai de 8,25 a 8,63. Vocês podem ver que esses valores aqui são valores de conversão excepcionais, porque são conversões alimentares obtidas em condições de confinamento com alta inclusão de grão ou de concentrado. Bom, pessoal, então eu acho que com essas poucas informações, né, nós já temos condições aí de tirar várias conclusões em relação, eu uso ou não uso, eu posso ou não posso substituir. O que eu posso te dizer é que a substituição ela pode ser integral, pode ser de 100%, você pode substituir todo o milho por sorgo, mas você tem que levar em conta essas questões que eu observei aqui.
Mato Grosso passa por uma escassez de mão de obra no campo, e isso é um desafio para os produtores rurais do estado. A pecuária é uma das atividades rurais mais antigas e importantes do Brasil. Em um país onde há mais animais de criação do que pessoas, a pecuária é vital para a geração de renda, criação de empregos e para levar alimento à mesa de milhões de brasileiros e pessoas ao redor do mundo. No entanto, um desafio tem preocupado os produtores: a escassez de mão de obra qualificada. A falta de mão de obra qualificada é um grande desafio, tanto na cidade quanto no campo. Um estudo feito pelo IMEA mostra como o setor da pecuária está carente de novos profissionais que atendam diversas demandas. O setor tem se preparado e buscado novas alternativas para suprir toda essa demanda. Nosso estado vive um pleno emprego, então o índice de taxa de desemprego muito baixo, acaba cada vez mais ampliando a competitividade pela mão de obra existente. Então tem menos pessoas para buscar e oportunizar, se candidatar a essas vagas. A mão de obra é um desafio, então o produtor realmente vive esse processo de transição. Às vezes não só a questão de qualificação, por exemplo, profissões como vaqueiro tem sido cada vez mais difícil de completar e preencher essas vagas, dado pelo que nós temos uma migração, as pessoas não querem mais ficar no campo, buscam outras oportunidades, e aí o produtor precisa realmente dessas profissões para operar e acaba sendo difícil de buscar isso e não tem no mercado. Dos 392 produtores entrevistados, a maioria indicou uma alta dificuldade em encontrar novos funcionários. Em números, 70,66% relataram enfrentar essa situação desafiadora. A gente tem visto realmente o Estado como um todo, aí, no setor de maneira geral, a gente tem visto o Senar, iniciativas do governo do Estado desenvolvendo desde a base para criar e mostrar que isso é um mercado importante. Importar mão de obra de outras regiões do país, a gente tem visto que os produtores têm adotado essa estratégia, cerca de 30% até no resultado do material apareceu esse reporte. E também estratégias de compensação financeira, então seja por salário, seja por comissão, bonificação, tem surgido essas estratégias do produtor para tentar reter essa mão de obra e até mesmo buscar pessoas de fora para atender essa demanda que existe na fazenda dele. Diante dos dados apresentados pelo IMEA, representantes do setor buscam soluções para suprir essa demanda e ajudar os produtores. Está voltando muito para a aplicação de novas tecnologias, melhorando as pastagens, melhorando o rebanho, diminuindo a idade de abate. Então a evolução é muito forte no estado. Isso é um saldo positivo, quer dizer, que a gente vê que se dá um respaldo muito bom na economia, mas exige da gente também estar sempre atento, né, para poder sempre estar ofertando aí e colocando no mercado novos talentos, né, do meio rural. Isso é a mesma coisa de formar um jogador de futebol, né? Você tem que investir nele para depois entregar ele formado lá para atender as demandas do segmento aí. E agora, conhecendo melhor o perfil desse produtor, eu acho que vamos ter uma assertiva maior e diminuir essa distância aí que existe entre nós, o nosso trabalho e o produtor. Porque vamos buscar ele para estar mais próximo, né, para a gente entender mais ainda do que ele depende, para a gente possa estar atendendo ele lá no dia a dia. A qualificação técnica dos funcionários é um dos maiores desafios apontados, sendo citada por 57,91% dos produtores. A permanência no cargo também é um problema significativo, mencionado por 25,26% dos entrevistados. Quais são as estratégias que o Senar vai adotar, principalmente da qualificação de mão de obra, para atrair esse novo profissional para o campo? Bem, nós temos que primeiro agradecer ao IMEA de trazer esses números para a gente, porque isso mostra a nossa união junto com o IMEA e também a preocupação que o IMEA está nos trazendo, e o Senar hoje nós já estamos trabalhando em cima disso. De que forma? Melhorando a nossa qualificação nos nossos cursos,
trazendo nova roupagem, né, dos nossos cursos, novo modelo, e também assistência técnica e gerencial, que a assistência técnica hoje do Senar Mato Grosso, ela faz com que a gente leva para dentro dessas propriedades um profissional, um técnico de campo, que possa, da melhor forma possível, juntamente com o produtor, qualificar a sua mão de obra e até mesmo atrair novas mãos de obra lá para dentro. Além de trazer uma vida mais saudável para quem mora lá, traz também novas oportunidades. Sem dúvida, o campo hoje ele oferece muitas das vezes uma melhor condição de moradia para esse profissional, oferece uma melhor saúde, tanto alimentar como também física dessa pessoa de estar trabalhando lá no campo. Sem dúvida, o Senar hoje eu quero deixar aí, esclarecer que o Senar está à disposição. O Senar está preparado, nós estamos aí com um modelo diferente de trabalho, os nossos cursos que são oferecidos pelo Senar, cada dia que passa, mais qualificado, mais preocupado em atender mesmo os nossos produtores lá no campo, a nossa assistência técnica cada dia mais crescendo e preocupado em colocar tecnologia e auxiliar o nosso produtor lá no campo. Uma receita típica aqui da nossa região. Vamos aprender juntos a fazer um prato especial: arroz com costela suína e piqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Rafael Maimone e no nosso quadro de receitas hoje no programa Isso é Pecuária, nós faremos panelão. Panelão é uma brincadeira que eu uso para quando a gente faz uma receita de uma panela só. Nós vamos fazer hoje costelinha de porco com arroz e piqui. Que vai dar um aroma maravilhoso no nosso prato e o diferencial do que a gente trabalha pela riqueza do cerrado, né? É um ingrediente que tem em todo o cerrado brasileiro e aqui na nossa região a gente usa muito piqui para vários pratos. E hoje vocês vão fazer comigo a receita de uma panela só. Vamos lá? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu já temperei a nossa costelinha com um pouquinho de sal, um pouco de vinho branco, um pouquinho de limão. Tá? O vinho branco, a bebida ajuda a incorporar um pouco mais o tempero que você está imprimindo na carne nela. Então assim, vai estar intenso a acidez e o vinho branco ajuda nisso. É simples assim para dar um realce a mais no sabor da carne. Aí nós vamos colocar cebola, alho, dar uma refogada e aí a gente vem com a carne e deixa ela apurar aqui dentro. Nós vamos pingando água, nós vamos suando ela e aí vai fazendo o preparo até dar o ponto na carne. Deu ponto na carne, aí a gente vem com o piqui e com o arroz. Vamos lá então? Então aqui a gente refoga o alho e a cebola. Deixa ela dar uma apurada, a cebola vai ficar translúcida e aí a gente coloca a carne junto com o próprio caldo que tiver, tá? Porque quando a gente coloca sal, ele vai desidratando um pouquinho a carne e vai liberando o caldo onde a gente deixou, além do vinho branco, claro. E aí a gente coloca junto aqui, ele vai eliminar todo esse líquido e aí vai começar a fritar a carne aqui dentro. Aí a gente vai fritando, vai fazendo, apurando essa carne e fazendo o agarradinho na panela. Esse agarradinho é o sensacional que dá cor e dá aroma pra gente na preparação final. Olha lá, o alho começou a dar uma douradinha de leve e a gente tá com a cebola translúcida, certo? Aí a gente vem com a nossa carne, nossa costelinha de porco. Deu essa primeira agarrada no fundo, aí a gente jogou um pouco de água para ela
tirar, a gente vai, tira todo esse agarradinho que deu no fundo dela, e aí a gente começa a soltar essa cor na nossa preparação. A cor vai liberando, e aí a gente deixa mais um pouquinho, ele vai suar, aí gruda, agarra mais um pouquinho, deixa dar essa agarradinha, e aí a gente coloca um pouco mais de água. Finalizando essa parte, a gente vem com os outros ingredientes e deixa cozinhar até o final. Pessoal, então nós já fizemos por 3 vezes essa pingadinha de água, tá? Em torno de uma concha e meia de água, e aí apura, deixa ele tirar todo o agarradinho, e aí agora por último, de novo, finalizou o agarradinho. Agora a gente coloca o arroz, tá? A gente vem com o arroz aqui e deixa esse arroz agarrar no fundo, ó. Tá vendo? Ele vai agarrar e fritar naquele olhinho que tava. Caso tenha uma quantidade de óleo grande, aí você extrai. Às vezes a carne tem um pouco mais de gordura. Então você tira um pouco da gordura para não ficar muito pesado. Mas se não tiver, fica ok. A quantidade tem que ter uma gordurinha no fundo para a gente dar uma fritadinha no arroz, tirar todo o agarradinho para ela dar cor no nosso arroz. Aí a gente vem com o piqui. A água que nós cozinhamos o piqui vem para cá também. E aí a gente finaliza com o restante de água. Agora é hora do nosso piqui já pré-cozido. A gente vem com ele e mistura no preparo. Gente, o aroma aqui tá sensacional. Pessoal, então, para finalização, o que nós fizemos? Um pouquinho antes, quando você perceber que ainda tem um fundinho de água na panela, aí você coloca um pouco de tomate, cheiro verde, e espalha isso e tampa e deixa. Desliga o fogo e deixa o aroma se incorporar. Agora é hora da gente provar. Bom apetite, obrigado, até a próxima e segue a gente lá no YouTube. Um abraço. Essa receita que deu água na boca está disponível no nosso canal do YouTube Isso é Pecuária. O Isso é Pecuária fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Te esperamos na próxima semana. Até lá.